Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, mais uma vez aqui com vocês, estudando sobre temas referentes à imunização. Então hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a vacina rotavírus. Então vamos abordar aqui as indicações, as contraindicações, a via de administração, o volume a ser administrado, tá? O esquema vacinal, como é que deve ser feito. Então, convido você a ficar comigo nessa aula de hoje e se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, clica aí no botãozinho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso é importante aqui para o canal. Então vem comigo para a gente estudar hoje esse assunto sobre a vacina rotavírus. A vacina rotavírus é uma vacina que previne aqui a infecção, né, pelo rotavírus humano, que é o VRH. Então a vacina em sua composição contém a cepa do rotavírus humano. Ela é indicada para a prevenção das gastroenterites, que são as diarreias causadas pelo rotavírus, tá? Dos sorotipos G1, em crianças menores de 1 ano de idade. Então, essa vacina, ela contém 1,5 ml, que vai ser administrado por via oral. Em relação ao esquema vacinal, então vamos lembrar que nós temos aqui a idade, que é uma idade preconizada para ser administrada essa vacina, e nós temos também a idade mínima e a idade máxima que deve ser feito a vacina rotavírus. Só para lembrar que essa vacina é uma vacina de 2 doses, então tem a primeira e a segunda dose. Ela vai ser aplicada juntamente com as outras vacinas, tá bom? Então o ideal seria que a criança recebesse nessa idade preconizada aqui da primeira dose aos 2 meses e na segunda dose aos 4 meses. Mas aí nós temos uma margem, né, aqui para a administração dessa vacina, tem uma idade mínima para a criança receber e uma idade máxima também. Então, nessa parte aqui, eu mostro para vocês a idade mínima e a idade máxima da primeira dose. Então, a primeira dose já pode ser feita a partir de 1 mês e 15 dias, tá? Mas ela só pode ser administrada até 3 meses e 15 dias. Então, os profissionais que trabalham com a imunização, né, devem ficar muito atento a essa idade mínima e essa idade máxima. Na questão da segunda dose, a idade mínima para receber são os 3 meses e 15 dias, tá bom? E a idade máxima, 7 meses e 29 dias. Então, se a criança não compareceu lá aos 4 meses para tomar, né, que é a idade preconizada, ela pode receber essa vacina até a idade de 7 meses e 29 dias. Uma nota importante em relação à administração da vacina do rotavírus. Se caso a criança vier a cuspir, vomitar a vacina, o profissional não pode repetir a dose. E se administrou a vacina fora da faixa etária preconizada, a dose subsequente não poderá ser administrada. Então, é uma nota importante aqui do PNI, caso aconteça essas situações. Em relação às precauções gerais. Então, o que a gente deve levar em consideração na hora de administrar a vacina do rotavírus? Primeiro que crianças, né, porque é a idade de criança, com doenças agudas, febris moderadas ou graves, o profissional ele precisa atentar, né, para essa situação. Caso a criança, no dia da vacinação, esteja apresentando ali doença febril, moderada ou grave, a recomendação aqui é adiar essa vacinação para um outro momento, né, aguardar a recuperação do quadro clínico da criança. E aí a mãe pode levar, né, a criança para receber a vacina após, então, essa recuperação, tá? Por que não pode administrar junto a criança apresentando essas condições clínicas? Porque pode confundir aqui a doença, né, instalada com as manifestações clínicas da vacinação, tá bom? Então, a recomendação aqui é não vacinar nessas condições. A outra situação é que crianças que são filhas de mães soropositivas para o HIV podem receber a vacina normalmente, desde que ela não apresente sinais clínicos ou laboratoriais de imunodeficiência, tá? Mesmo aquelas crianças que convivem com portadores de imunodeficiência, não tem problema, pode vacinar normalmente. A outra situação é em relação à criança com vômito e diarreia, tá? Então, nesse caso, não vacina, vai adiar a vacinação para um outro momento, até que ela recupere. Agora, se for uma diarreia leve, não está apresentando desidratação, pode vacinar normalmente a criança, tá? Quais são as contraindicações aqui? A contraindicação é diferente ali de
de adiamento de vacinação, que nós falamos algumas situações de adiamento, né? A contraindicação aqui ela é diferente no sentido de que o risco é maior do que o benefício da vacina. Então, nesse caso, não vacinar crianças com imunodeficiência primária ou secundária, ou aquelas que estão fazendo uso de medicamentos imunossupressores, os que apresentam alguma alergia grave, algum componente da vacina, tá? Que tomou a primeira dose, apresentou alguma reação alérgica de sensibilidade, não vacinar a dose subsequente, tá bom? Então, isso é contraindicado. Ou que ela apresente alguma doença do aparelho gastrointestinal, que ela tem, se ela tiver alguma malformação que precisa ser corrigido aqui no aparelho gastrointestinal, a recomendação é não vacinar, então é uma contraindicação. E também situações de invaginação intestinal, também é contraindicado aqui administrar a vacina. Quais são os efeitos adversos mais frequentes que as crianças apresentam após a vacinação? Em geral, a febre pode acontecer, tosse, diarreia e vômitos, tá? Sendo que são leves, tá? Não é moderado e não é grave. A criança pode ficar com irritabilidade, ela pode perder um pouco o apetite, pode ter história de invaginação intestinal, mesmo que essa invaginação intestinal não esteja ligada diretamente à vacinação, mas isso precisa ser notificado, tá bom? E aí, aquela questão que nós falamos ainda há pouco, né, da criança regurgitar, cuspir ou vomitar a vacina, não repetir a dose. O ideal é que a criança ela receba a vacina subsequente do mesmo laboratório que ela recebeu. A questão de hoje referente à vacina do rotavírus humano. Lembrando que a grande maioria das bancas, elas cobram muito o calendário, né, o esquema, dose, volume, idade da criança, tá? Então, nessa questão aqui, ele coloca, né, que pela instrução normativa sobre o calendário de vacinação de 2022, que é uma questão de 2022, é correto afirmar que a vacina oral do rotavírus humano é administrada em 2 doses. A gente viu, né, a idade preconizada 2 meses, e a primeira dose, né, 2 meses, e a segunda dose aos 4 meses. No volume de 1,5 ml, que é a dosagem da vacina, caso a criança perca o período normal da vacinação. Qual a idade máxima que ela pode receber a segunda dose, gente? Então, presta bem atenção aqui, que é uma questão que foge à preconização, né, dos 2 e 4 meses. Então, eu preciso saber qual é a idade máxima que eu posso administrar essa vacina aqui na segunda dose. Então, a gente viu que a idade inicial da segunda dose, 3 meses e 15 dias, e a idade preconizada é 4 meses, mas se a criança não chegar nessa idade, ela pode receber essa vacina até em que idade? Então, a gente viu que 7 meses e 29 dias, na segunda dose, é a idade máxima para receber a vacinação, tá bom? É a alternativa D. Nessa próxima questão, a vacina rotavírus humano deverá ser administrada. Então, olhando aqui as alternativas, ele quer saber quantas doses, né, que são administradas da vacina e qual a idade que vai ser administrada essa vacina. Então, nós já sabemos que são 2 doses, tá bom? Então, a alternativa que traz 2 doses aqui é a alternativa A alternativa B traz 3 doses, a C, a D e a E traz 1 dose, né? A gente administra 2 doses de vacina, então, a nossa resposta aqui é a alternativa A, porque são 2 doses que são administradas dessa vacina. A primeira dose é aos 2 meses e a segunda dose é aos 4 meses de idade da criança, que é a idade preconizada que nós falamos, tá bom? Então, nós terminamos hoje a nossa aula estudando aqui um pouquinho alguns aspectos importantes da vacina do rotavírus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe o seu like e aguardo vocês, então, na nossa próxima aula, dando continuidade ainda ao estudo sobre a imunização.